Ai, gente, eu já queria começar esses stories falando que o que mais me deixa puta nesse país é que ele me obriga a falar sobre Felipe Neto. Eu poderia estar vindo aqui conversar com vocês sobre qualquer coisa, mas eu estou vindo falar do Felipe Neto. Na verdade, nem é sobre o Felipe Neto, né? É sobre o conteúdo das coisas que ele anda dizendo por aí. Acho que a grande maioria que viu ontem, né, que ele fez um vídeo, e na verdade esse vídeo é uma carta aberta aos influenciadores, onde ele diz que todos aqueles influenciadores que não se posicionarem contra o fascismo do Bolsonaro, na verdade são coniventes com esse fascismo e logo são fascistas também. Pois é, esse absurdo repercutiu o país inteiro, a internet inteira, e muita gente me mandou mensagem aqui perguntando: nossa, você viu o vídeo do Felipe Neto? Viu o que ele falou? E sim, gente, eu vi o vídeo do Felipe Neto. Eu desperdicei, eu joguei na lata do lixo alguns minutos do meu tempo preciosos, né? Minutos preciosos que eu poderia ter usado para dar banho no meu peixe, talvez. Talvez eu poderia ter dado um banho no meu peixe, mas eu fui ver o vídeo do Felipe Neto. E o que eu queria conversar com vocês, na verdade, é sobre essa mania que muita gente acabou pegando, né, desde as últimas eleições, acho que até um pouco antes, né, acho que desde 2014 para cá, de caracterizar qualquer coisa como fascismo. Foi exatamente o que ele fez no vídeo, né? Ele cancela, adoro essa palavra, cancelar é incrível, né? Ele cancela os influenciadores que não se posicionarem contra Bolsonaro. E ele alega que esse cancelamento é justo, porque Bolsonaro é um fascista. E aí falar em fascismo hoje em dia é uma coisa muito bizarra, porque para algumas pessoas, né, e aí eu acredito até que para uma grande parte, né, das pessoas, fascismo nada mais é do que aquilo que eu não gosto. Então, se eu não gosto de você, se eu não concordo com os seus posicionamentos, automaticamente você é fascista e o que você fala é fascismo, né? Então, o fascismo virou insulto. Olha só que loucura. Só que, na verdade, fascismo, ele tem uma definição, ele tem um conceito, né? E é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui, porque ficou muito claro para mim que ou o Felipe Neto não faz ideia do que é fascismo, ou o Felipe Neto é um mau caráter que sabe o que é fascismo e usa esse conceito de forma banal, né? Como se fosse qualquer coisa que não está de acordo com aquilo que ele acredita. Só um parênteses aqui. É ainda mais bizarro acusar os outros de serem fascistas quando você, que é o caso do Felipe Neto, defende ideias socialistas, né? Ideias de esquerda socialista, porque os maiores intelectuais do fascismo, e aí talvez o Felipe Neto não saiba disso, todos eles eram marxistas. Mas voltando aqui ao que importa, o que eu quero saber, na verdade, é se você que está aqui vendo esses stories, se você sabe o que é fascismo, se você que foi lá ver o vídeo do Felipe Neto, sabe o que é fascismo, porque muita gente não faz ideia. Primeiro de tudo, antes da gente dar continuidade a essa conversa, é muito importante deixar claro que o conceito político de fascismo ele é muito impreciso, né? O fascismo surgiu na Itália em 1922 até 1945, mais ou menos, e ele foi chefiado por Mussolini, mas ele também influenciou outros regimes no mundo, né? Como é o caso da Espanha, de Portugal e até mesmo do nosso queridíssimo Brasil. E apesar de ser um conceito político muito impreciso, como eu falei, acho que não existe nenhuma definição melhor para a gente entender o que é fascismo do que a do próprio Mussolini, né? Onde ele diz que fascismo nada mais é do que tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Essa frase aí ficou marcada na história, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu em algum momento. E essa frase é do Mussolini, o cara que é considerado o pai do fascismo. Mas o fascismo, assim como todo e qualquer regime, ele é caracterizado por alguns elementos, né? Obviamente. E esse é o ponto mais importante para entender como é que as coisas funcionavam, né? Esses elementos são, basicamente, autoritarismo, ultranacionalismo, regime de opressão policial, controle do pensamento, controle da economia,
era uma ditadura protagonizada por um líder carismático. Aí você tem aí também o corporativismo estatal e também, óbvio, não podemos esquecer desse elemento, talvez seja um dos mais importantes para entender o que é o fascismo, que é o totalitarismo. E aí, gente, só para dar um background, né, de como surgiu o fascismo, né, qual a origem do fascismo, ele era um grupo, né, um movimento político, na verdade, que criava grupos de ação para defender a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914. E esses grupos, eles eram organizados por Mussolini, né, organizados e chefiados, liderados por Mussolini, e eles tinham o nome de Face. E face, né, que é uma palavra no plural, fazia referência a um machado que era revestido por varas de madeira e que esse machado representava, né, era símbolo da autoridade e união. E aí, olha que doido, uma curiosidade aqui rapidinho, só pra gente continuar o assunto. O Mussolini, antes de criar o seu próprio movimento, né, antes de dar início ao fascismo, ele era um revolucionário. E ele foi filiado ao Partido Socialista na Itália. E ele foi expulso desse Partido Socialista porque ele defendia a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. E os socialistas italianos não queriam que a Itália entrasse na Primeira Guerra Mundial. Então ficou essa treta aí e ele acabou sendo expulso do partido. Então ele deixou de ser um revolucionário socialista e foi lá fundar o seu próprio movimento político, que é. Mas aí, fechando esse parênteses e voltando ao que realmente interessa, que é o conceito de fascismo, o fascismo, gente, assim como o comunismo e o nazismo, ele tinha essa coisa de impor um modelo totalitário, autoritário de partido único. Um partido hierarquizado, das massas, ultranacionalista, que tinha ali como objetivo controlar absolutamente tudo, né? Desde a economia, a educação, o ensino era controlado por esse partido, aí passando pela recreação, pela formação política dos jovens. E outra coisa que que fazia parte desse projeto era a repressão policial, né? Então, também controlava a comunicação social, é importante deixar isso claro. Então, na prática, o que é que isso significa? Significa que o fascismo tinha uma polícia secreta, que ele controlava a imprensa, que ele controlava os grandes empresários através de um instituto, né, que se chamava Instituto de Reconstrução Industrial, que eles tinham uma estatal que existia somente para oferecer socorro a bancos e indústrias que estavam à beira da falência. E tinha a coisa da recreação, que eu falei, né? Que era simplesmente controlar aquilo que era lazer para as pessoas. Eram eles quem decidiam. E aí, meu povo, qual é a importância dessa conversa? É simplesmente porque, para um governo ser considerado fascista, ele precisa ter esses elementos, né? Ele precisa ter essas características. Não é simplesmente porque o Felipe Neto foi lá e falou: o governo Bolsonaro é fascista, que ele seja, né? Não é por essa razão. Existe um conceito e ele precisa estar alinhado com esse conceito para que a gente possa considerá-lo fascista ou qualquer outra coisa que seja, né? Então, assim, você vê o Felipe Neto, que é um puta influenciador com sei lá quantos milhões de seguidores, né? E aí você escuta ele falando aqui, ele fala: não, esse cara sabe o que tá dizendo, esse cara é confiável aqui, olha quantos seguidores ele tem, ele deve saber o que ele tá falando. Mas o cara não sabe porra nenhuma, né? Ou sabe é um estúpido que mesmo sabendo do que se trata vai lá e comenta uma besteira dessa, né? Então, assim, é importante deixar claro que toda crítica a qualquer governo que seja é muito legítima. O Felipe Neto, ele tem todo o direito, assim como qualquer cidadão, de olhar para o governo Bolsonaro e fazer as críticas que ele achar que são importantes de serem feitas, né? Que são pertinentes, de falar: isso aqui eu não concordo, isso aqui não tá legal, isso aqui não é o que eu acho que é bom pro povo brasileiro, e pontuar isso. É legítimo, repito, é legítimo, ele pode fazer isso. E deve, né? E deve, todos nós devemos. Mas daí a caracterizar esse governo ou aquele outro governo, não importa quem seja, não é porque é Bolsonaro, mas é simplesmente porque isso é uma obviedade, como fascista, nazista ou o que quer que seja, apenas porque não gosta daquele governo, porque não simpatiza com as pautas daquele governo, é uma estupidez. É você simplesmente banalizar o que aconteceu. O fascismo destruiu a vida de milhares de pessoas, né? Jogou um país na lama. E outros países que foram influenciados pelo fascismo também.
Então, esse é o perigo dessas palavras, é você simplesmente banalizar o negócio, é tratar isso como se isso fosse qualquer coisa, como eu falei no começo dessa conversa. As pessoas hoje em dia usam fascismo e fascista para qualquer coisa que elas não gostem. Então, assim, se eu olhei para sua cara e o meu santo não bateu contigo, você é fascista. Isso é um absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas aí, gente, só recapitulando, porque eu acho importante, um governo fascista é aquele onde o Estado controla absolutamente tudo. E aí eu volto a fazer a referência à frase do próprio Mussolini, que diz que tudo tem que pertencer ao Estado, né? Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. E isso é a base do fascismo, né? Então é um governo onde o Estado vai controlar a economia, né? Vai fazer a economia centralizada, vai controlar as organizações na sociedade, vai ser corporativista, vai restringir as liberdades que são fundamentais aos indivíduos, como a liberdade de empreender. Então, tudo isso caracteriza o fascismo. E o mais importante de tudo, que eu esqueci de falar no começo, mas reforço agora, é que o fascismo é essencialmente antidemocrático. O próprio Mussolini falou sobre isso, ele deixou muito claro que fascismo e democracia não tem absolutamente nada a ver. Mussolini disse que somente um país inferior, ordinário e insignificante pode ser considerado democrático. Memorizem isso, gente. Memorizem essas coisas. E aí eu volto a fazer aquele apelo que eu sempre faço para vocês aqui. Não caiam nessas ciladas de acreditar imediatamente no que essas pessoas dizem. Pesquisem, estudem, saquem tudo. Vocês encontram em uma caralhada de livros, obviamente, mas uma busca rápida no Google também, você consegue achar sites de confiança lá e entender mais ou menos o que isso significa, para não sair por aí reproduzindo aquilo que esses influenciadores, esses youtubers aí saem bostejando, sem nem questionar, sem nem contestar se aquilo tá certo ou não. E aí eu repito, né? Reforço, porque eu sempre falo isso aqui. Quando eu digo que não é pra vocês acreditarem em ninguém, eu me incluo nisso. Não acreditem em mim também. Tudo que eu falei aqui, eu não quero que ninguém acredite, eu não quero que ninguém saia compartilhando essas stories sem antes ir checar se é verdade ou não. Façam isso com todo mundo, gente. Não saiam distribuindo credibilidade para as pessoas. Chequem as informações, chequem aquilo que vocês escutam antes de sair compartilhando, antes de sair endossando o que as pessoas dizem. Bom, mas aí voltando pela enésima vez, né, porque a gente já foi e voltou umas 500 vezes aqui, só para concluir o assunto principal desses stories, que é o fascismo, em 1943, não tem muito tempo, Mussolini foi destituído do cargo, foi preso e depois ele foi assassinado, fuzilado, né? Quando membros da resistência italiana pegaram ele. E ele foi morto junto com a sua companheira, que agora eu não lembro o nome, mas depois vocês podem pesquisar se quiserem. E os corpos deles ficaram pendurados numa praça de Milão, né? Ficaram lá expostos por vários dias, de ponta cabeça, uma coisa horrorosa. Mas o que é curioso disso tudo é que, apesar da herança, né, terrível que Mussolini e o fascismo deixaram, alguns outros governos mundo afora acabaram se inspirando nesse regime. A exemplo de Portugal, com Salazar, a exemplo da Espanha e a exemplo do Brasil, com Getúlio Vargas. Inclusive, a nossa queridíssima CLT, criada na ditadura de Getúlio Vargas, ela teve na sua criação a influência também da Carta del Lavoro, né, escrita por Mussolini, uma carta fascista. É importante deixar claro que também teve essa influência, mas não somente, porque a CLT foi inspirada em vários elementos e um desses elementos era a Carta del Lavoro. Mas, enfim, o fascismo deixou um rastro de degradação moral, política, econômica, né? De controle absurdo da vida das pessoas e de muita violência. Então, você usar o fascismo como adjetivo, né, para qualificar as pessoas ou as coisas que você não gosta, é uma estupidez sem tamanho. E é exatamente isso que o Felipe Neto faz quando ele enquadra não só o governo Bolsonaro, obviamente, mas as pessoas, né, que ele se dirige nessa carta aberta, quando diz que não se posicionaram contra o governo Bolsonaro, né, essas pessoas que ele fala que, por terem ficado caladas, por não terem criticado o governo, elas são fascistas também, elas são coniventes com o fascismo no governo e também são fascistas. Então, assim, o cara é um idiota, o cara usa fascismo como um insulto a gente que ele não gosta, né, a coisas que ele não gosta.
Aliás, eu tava aqui pensando, e essa coisa do Felipe Neto cancelar, né, esses influenciadores que não se posicionaram como ele queria que se posicionassem, é uma postura um tanto quanto autoritária, né? E autoritarismo é coisa de fascista, né? Tá vendo, gente, como é fácil? Pois é, como disse certa vez um sábio autor desconhecido, os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas. Essa frase normalmente é atribuída a Churchill, mas não é de Churchill, tá? Enfim, é isso, meu povo. Fiquem espertos.